A 365 teve a ordem de início do lote 2 em, acho que no começo de dezembro. Dezembro agora, de 2022. Sim. O lote 2, ou seja, de Iraí de Minas a Uberlândia. Uhum. O lote 1, que é de Santana de Patos, entrada ali de Santana de Patos, até Iraí de Minas, teve a ordem de início agora dia 2 de janeiro. Então existem... Então já tem contrato ali. Contratos. Uhum. Aí tem uma outra questão, a questão da concessão, que nós vamos entrar nela, nós ainda não falamos. Sim. E tem, assim, toda uma questão que a empresa está se mobilizando. A gente... Tá no tempo ainda dela. A gente acha que já está começando, eu não posso falar muito, tem o fiscal, eu não estou por dentro. Eu Mas acredito já era que para estar começando. já era para estar, eu sei que já começou, tá? Eu tive notícia que já começou, se vocês procurarem. Ela deve começou, estar esperando na chuva. Não, mas dá para tampar, você tem janelas que dá para tampar. Você tem que tampar, não tem buraco ali que... Não tem jeito, não. Eu já tive notícia, Muito amanhã eu vou para perigoso. Uberlândia e vou até poder conferir isso. Mas os buracos maiores, aparentemente, Ela tapou. já tá tampando. Eu não sei se tampou todos os maiores, entendeu? Eu estou falando do trecho de Santana até Uberlândia, Sim. tá? Então tá nesse pé. Temos uma empresa contratada agora para dar essa manutenção nesse segmento. Nesse trecho. E aí, bom, vamos torcer para que essa empresa consiga atender a expectativa, né, cumprir o que está estabelecido no contrato e que faça o serviço. Até porque esse serviço que essa empresa vai fazer não vai precisar de fazer por muito tempo não, porque, né? Exatamente. Se A concessão tudo parece caminhar, estar garantida já, se tudo né? caminhar, a concessão está garantida. Tem uma novela aí que, se a gente for contar a novela, nós vamos ficar aqui uma hora e meia conversando só da novela. Mas nós não vamos ter esse tempo, não. Exatamente. Não, mas nós não vamos entrar, não, justamente. Tem a concessão. Eu não vou contar a história. O que vai acontecer com a concessão? A concessão, ela já existe. Já está Ela homologada. já tem o contrato. Já era... o DENIT, em tese, não poderia nem estar atuando. Tá? Tem um item no termo de delegação, que foi feito do DENIT para o Estado de Minas, que fala que por questão de risco o DENIT poderia atuar. Então nós estamos nessa cláusula, usando essa cláusula para poder atuar ali. Tá? Inclusive foi mandado, o próprio Estado de Minas Gerais mandou um ofício pedindo, segura aí até março, abril, que nós estamos entrando com a empresa concessionária. Então tá nesse pé. Lembrando que é patrocínio Uberlândia. Sim. Tá? Então, um dos contratos, lembra o lote 2 é de Iraí para lá, esse vai morrer. O contrato do lote 1, que é de Santana de Patos até Iraí de Minas, o trecho de patrocínio até Iraí de Minas vai ter que tirar do contrato deles, e eles vão ficar com esse segmento de Santana até patrocínio. Tá. Essa empresa que está agora. Que está agora. Tá, então ela vai ficar só com Santana a patrocínio. Isso. Não dá para fazer um aditivo, por exemplo, e passar os quilômetros Provavelmente é uma das coisas que está sendo estudada. Porque Patos a Varjão de Minas Provavelmente vai ficar está tendo... desguarnecida. Como? Não entendi. De Patos a Varjão de Minas. De Santana de Patos a Varjão de Minas, não tem contrato. Pois é. Aí é porque eu não terminei ainda. Do trecho de Santana até a 040, Sim. que é um trecho de 154 quilômetros, nós tínhamos contrato, até agosto do ano passado, nós tínhamos contrato de Patos até a 040. Então, a gente já, lá do início do ano passado, já tinha iniciado aquele procedimento todo de fazer a nova contratação. Sabendo que esse trecho também, de Santana até Patos, iria ficar com a gente, levantamos as quantidades. Então, fizemos já todo o processo de Santana até a 040 e temos uma licitação ocorrendo amanhã, dia 26 de janeiro. Entendeu? Agora, uma notícia que é muito bacana é que nos contratos de manutenção nossos, do DENIT, houve uma atualização dos nossos normativos, onde se permite, dentro desses contratos, fazer uma recuperação funcional do pavimento, fresar e recompor, pegar o pavimento antigo, tirar ele e colocar um novo, em até 50% da área do pavimento. Então, é um contrato que não vai ser só tapa-buraco, é um contrato que vai fazer recuperação. Que vai fazer uma recuperação. Então, o trecho que está muito ruim aqui de Patos até Santana, praticamente todo a gente vai... É lógico, tem uns trechos que se aproveita o pavimento. Você pode olhar lá que tem pavimento que está bom ainda. Sim, sim. Esse trecho da imagem, se o Gabi puder soltar de novo, esse trecho da imagem é de Patos a Santana de Patos, e a gente vê que tem os trechos que são bons, para trás um pouquinho,
Tem os trechos que então, aonde está bom, nós não vamos fresar. Agora, onde está trincado, com vários buracos, aí a gente vai fresar, retirar... Tinha um buraco na cabeceira da ponte ali do Rio Paranaíba, que estava colocando em risco a vida das pessoas. Foi tapado aquele buraco lá? A prefeitura está nos auxiliando na medida do possível. E aí foi lá e tapou aquele buraco. Porque aquele buraco estava colocando a vida das pessoas em risco. Com certeza. E tem outros, viu, assim, que a gente fica... Eu fico com o coração na mão, porque a gente fica... a gente tem que pedir ajuda, às vezes. Nós temos que pedir ajuda. Tiago, nós vamos falar do trevo da Serrinha, da estrada da Serrinha, porque tem notícia também. Sim. Do trevo da estrada da Serrinha. Na verdade, a Serrinha está inserida no contrato que a gente... Vamos falar de duplicação da 365, né? Tá tudo aí dentro. Só uma pergunta, gente, não é essa concessão. Assim, espera aí, Maurício. Assim. Com relação a essa concessão, eu acho que todo mundo quer saber um pouquinho disso, e eu vou te apertar um pouquinho, mas eu acho que a população precisa saber disso. Você pode incluir a duplicação dessa A questão da concessão, do jeito que foi feita, você conhece, sabe como é que foi feito? Pouco, eu estudei de longe, né, vendo os documentos. O que você acha? Vai ser benéfico para a população ou não? Você acha que é dessa forma que vai ser... Está sendo colocado? É complexo, é um assunto complexo, porque você tem... Vamos lá, por um lado... Tem alguns mitos com relação a 365, né? Por um lado, o gasto com rodovia, quando é público, é todo mundo que está pagando. Né? Todo mundo. Sim. Quando você coloca o pedágio, é aquele usuário efetivo que está utilizando a rodovia que está pagando. Então, para você ter ideia, são caminhões, geralmente, que degradam mais o pavimento. Veículos de passeio não tanto. Os caminhões. Então, assim, quando você coloca o pedágio, é o caminhoneiro, mas a indústria, né, ali, que está, de uma certa forma, fomentando aquela estrada. Sabe, mudar uma visão que eu tinha, que é de que o pedágio é um imposto a mais. Na verdade, o pedágio, ele vai diminuir um gasto do governo. Sim, com certeza. O governo federal, ele passou, né, ele topou, vamos dizer assim, passar esse trecho da 365 para o Estado com esse intuito de aliviar um pouco o custo de manutenção para poder investir em outras rodovias. Ele podia, por exemplo, diminuir o imposto que a gente paga. Com certeza. Aí é uma questão né, global de tributação. Terceirizou, acabou o sonho da duplicação da BR-365? Ou mesmo com a terceirização é possível que isso aconteça? Não, mas é porque a gente fala 365, temos que saber os trechos, né? De um trecho de Uberlândia a Patos. Vamos lá. Tem projeto, vamos lá. Trecho de Uberlândia a Patos. Vamos lá. O DENIT fez antes de você fazer qualquer projeto, e isso que eu vou falar é interessante quando a gente for falar da 352, tá? Também, a Estrada da Rocinha. Para você fazer um projeto de rodovia, primeiro para você ter obra, você tem que ter projeto. Você não faz obra sem projeto. E para você ter um projeto, você tem que fazer um estudo de viabilidade. Antes do projeto, chama-se estudo de viabilidade. É o EVT, Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental. O estudo foi feito. Nós fizemos isso. O estudo foi feito em 2018, 2019, da 365. Estamos falando de Uberlândia a BR-040. Sim. Tá? Foi feito esse estudo e com esse estudo se contratou o projeto. São 4 lotes, são 4 trechos. Lote 1 é mais próximo ali de Varjão para frente, lote 2 daqui de Varjão até um pouquinho para cá de Patos, lote 3 de Patos até Patrocínio e lote 4 Patrocínio Uberlândia. Tá? Então, foi feita essa contratação. Nós acompanhamos esse projeto aqui, ele é todo acompanhado por Brasília. A empresa é contratada por lá, os engenheiros que analisam o projeto são de lá, mas os trabalhos de campo a gente fiscaliza aqui. Tá? Com a questão da concessão... O projeto está sendo feito ou já está pronto? Está sendo feito. Está sendo feito, mas aí eu vou até explicar em que pé está mais ou menos cada um. Com a questão da concessão de patrocínio à Uberlândia, não fazia sentido o DENIT aplicar recurso em fazer um projeto que não se sabia. Até porque há uma discussão dentro da concessão que, se eu não me engano, o Banco Mundial está ali junto dando uma consultoria para o Estado de Minas Gerais, de quantos quilômetros... Existe uma discussão de quantos quilômetros deve ser feito. O Ministério Público Federal, lá em Uberlândia também, bateu muito, porque o próprio Ministério Público Federal tem uma ação contra o DENIT de fazer essa duplicação de Patos de Minas a Uberlândia. Não, tem uma ação... Já tem uma condenação. Sim, é uma condenação. Sim, exatamente. Inclusive, essa condenação é que
que gerou esse EVT, esse estudo de viabilidade e o projeto. Isso está sendo o cumprimento da decisão, tá? Só que aí teve todas as questões judiciais da concessão, que é aquela novela que, se a gente ficar aqui contando, a gente vai ficar aqui 1 hora comentando. Então, o projeto de duplicação... Vamos lá, então, o DENIT teve que tirar o lote 4, o lote de patrocínio Uberlândia, do projeto. Não vou fazer projeto, sim. O DENIT vai se concentrar nos empresa particular. Da 040 até patrocínio. E nos estudos, lembrando que no estudo de viabilidade, não deu, eles fazem uma contagem de tráfego e falam, ó, aqui dá duplicação, aqui não dá duplicação. É uma questão técnica lá que eles vão avaliar. Sim. No estudo técnico de viabilidade, deu que não é necessário. Não era necessário, só terceiras faixas, tudo isso. O nosso diretor lá em Brasília falou o seguinte, se tiver próximo, porque não é um número, não existe uma fronteira clara de para duplicar, não é para duplicar. Você tem são níveis de serviços. Então ele falou, se tiver próximo, para dar uma duplicação, nós vamos bater um martelo para duplicar. E assim foi. Inclusive, vocês noticiaram aqui, eu acho que uns 6 meses atrás, um documento do diretor lá, onde ele deu ordem de serviço para a empresa contratada do projeto para fazer a duplicação entre Patos e patrocínio. Então, o que é importante a população saber? Que está sendo feito o projeto de duplicação entre Patos e patrocínio. Está em andamento esse projeto. Porque tem viabilidade entre Patos e patrocínio. Exatamente, tem viabilidade para duplicar. Para duplicar. Exatamente. O projeto refez as contagens e verificou que era cabível a duplicação. Sim. É porque assim, gente, tem um mito com relação à BR-365. A gente fala que, nós já chegamos a divulgar aqui que passa 16 mil veículos pela BR-365 por dia. E não existe esse número. Esse número é fictício. Né? Eu estava vendo uma contagem. Nós temos contagem da 365, que qualquer pessoa pode entrar. Disso. Não, depende. Nós temos 2 contadores, um depois de Varjão de Minas e um próximo a patrocínio. Se vocês pesquisarem aí, PNCT, que é Plano Nacional de Contagem de Tráfego. Põe no Google, DENIT, PNCT. Vocês vão entrar na página do PNCT. Você vai escolher lá o estado, a rodovia, e ele tem toda a contagem de tráfego das rodovias. Então, para lá, em Varjão de Minas, assim, não tem esse número, é por ordem de 2.000 e poucos veículos médio diário. E já a patrocínio já é próximo a 7.000, 6.000, depende do mês. Olha só. Então, assim, é por isso que deu a duplicação também. E para lá, já para Varjão de Minas, já não deu. Já não dá. Terceira faixa, ali a gente já sabia, não é duplicação. É caso de construir terceiras faixas, melhorar raios de curva. Então, já aproveitando, já que a gente está falando para o lado de Varjão, por exemplo, vai ser feito um viaduto na 040, com a 040. Ali aquele trevo de acesso depois de Varjão de Minas, eu esqueci o nome da cidade. São Gonçalo da Baeté, vai ser feito um trevo, na verdade um viaduto. A travessia de Varjão de Minas vai ser feita vias marginais, vai ter viadutos, vai ser toda organizada ali. Existe ali próximo ao Poço Paraty, ali já em Patos. Em Patos ali, você tem um conflito ali, tem uma pamonharia, muitos veículos ali provavelmente vai ser feito um trevo ali para melhorar aquela questão. Curva dos Moreiras vai melhorar o raio da curva, vai ser feita uma mini duplicação na curva dos Moreiras para separar o tráfego para não ter, entendeu? Já está no projeto isso, se eu vi. É uma duplicação, vai ser feito uma alça de retorno. Então, quem quer entrar ali para os Moreiras, tem aquela vendinha ali, aquela região, porque hoje é perigoso, o cara tem que entrar e tal, tá na curva. Vai ser feita uma duplicação ali. E tinha que fazer uma barreira de separação ali para separar uma curva da outra, uma pista da outra. A curva da morte a gente vem batendo forte para o pessoal melhorar o raio da curva ali, da curva da famosa curva da morte. Aqui na subida aqui do Rivalcino, no começo a gente está tentando, isso ainda não foi colocado no projeto. A gente aqui na unidade está remetendo essas necessidades para Brasília para ver se o pessoal coloca isso no projeto, que é continuar a duplicar as vias marginais aqui um pouquinho, até ali no início da subida do Rivalcino, tem uma comunidade, eu não sei muito bem o nome, que tem bastante trânsito ali também, um pouquinho, uns 500 metros para frente do trevo dos leilões. Então é continuar ali, fazer uma passagem inferior para o pessoal poder fazer o retorno. Então, sim, tem essas melhorias. E dentro dessas melhorias está o trevo da Serrinha.
Tá. Que eu queria até que você colocasse aí. O trevo da Serrinha, gente, deixa eu colocar aqui a imagem, que eu tenho a imagem do trevo da Serrinha aqui, para vocês terem uma... Primeiro, Gabi, coloca aquela imagem lá para a gente mostrar como é que tá o encontro da estrada da Serrinha com a BR-365 hoje. Olha a situação que tá isso aí, gente. Olha a situação que está isso aí. Totalmente esburacado, né? Olha lá. Olha lá como é que tá. Hoje já não tá assim, tá? Eu recebi já a mensagem do pessoal da prefeitura, já tá todo regularizado, todo regularizado. Sabe por quê? Porque eu mandei para fazer a reportagem, eu pedi informação para o DENIT e pedi informação para a prefeitura. Sim. Aí o pessoal da prefeitura me respondeu, é o DENIT. Aí eu mandei a imagem e falei assim, bem que a prefeitura podia ir lá e tapar os buracos, porque vai morrer gente ali naquele lugar. A questão toda, Maurício, é o seguinte, vou até te mandar. A estrada ali é da prefeitura mesmo, né? A estrada é da vamos lá, só para você entender. Essa estrada é da prefeitura. Porque a responsabilidade é do DENIT, porque isso aí é uma área... É e não é. Vamos lá. Essa questão é o seguinte, quando você faz o trecho, a faixa de domínio é do DENIT, mas quando você faz uma rodovia estadual desaguando numa rodovia federal, não se pode simplesmente ir lá e desaguar aquele tráfego ali. Quem é o que está causando... É de hoje? Coloca aí para nós, Gabi, essa imagem na tela. Então, se eu não me engano, essa rodovia municipal, ela está desde 2014 ali para pavimentar, a prefeitura numa luta para poder fazer. É sempre difícil. Aí então tapou os buracos lá, ó. Essa situação de hoje. Melhorada. Então, deveria a prefeitura, lá no passado, ter feito o projeto e apresentado para o DENIT e falado, vamos fazer o trevo aqui. Dessa forma, a DENIT se autoriza a gente construir o trevo, fazer a conexão. Não adianta você pegar a rodovia municipal e entregar ali para o DENIT. Até porque, para o DENIT fazer um projeto, se eu quiser a gente ter que fazer um projeto aqui de um trevo qualquer, você tem um procedimento muito longo. Eu tenho que fazer estudo de viabilidade primeiro. É burocrático. É burocrático. Você tem que depois contratar o projeto, você tem que depois fazer a obra. É demorado. Nós temos a sorte, porque na administração da prefeitura passada, a gente chegou a notificar a prefeitura para apresentar o projeto para a gente. E a gente deu autorização para eles elaborarem o projeto. Só que o projeto não foi elaborado, não foi apresentado. E como tinha um projeto em andamento da 365, aproveitando essa oportunidade do projeto, de toda a 365, que é um projeto de melhorias, vamos melhorar e estamos fazendo o projeto dessa conexão. Que é esse projeto aqui, gente, ó. Se a Gabi puder colocar em tela inteira, Gabi, coloca isso. Então já tem o projeto. Aí, esse é o projeto, então, gente. Vai ficar um negócio suntuoso da estrada da Serrinha com a BR-365. Ali a gente tem... Primeiro que a gente tem uma rotatória antes de chegar na BR-365, dentro da estrada da Serrinha. Quem for atravessar a BR-365, que tiver na estrada da Serrinha, e for seguir em direção ao Poço Patão, ele vai passar por baixo da rodovia, né? Vai ter como é que chama? Um túnel? Vai ter um túnel, ele vai passar por baixo da rodovia, né? E fazer o contorno para retornar. Quem for pro lado de Patrocínio, vai pegar uma terceira faixa. Se eu não me engano, é um viaduto, viu? Se eu não me engano, é por cima, tá? Não tenho... É um viaduto ali? Né, se eu não me engano, tem que dar eu acho que é por cima, viu? Tenho quase certeza. Porque ali não dá para fazer. Por baixo a gente vai ter problema de drenagem. Eu acho que é por cima, sim. Ali. Enfim, o importante é por cima. É por cima. Eu tenho quase certeza que é por cima. Então ele vai passar por cima e vai descer na Exato. Lembrando o seguinte, esse projeto está sendo... Ele ainda não tem um projeto executivo aprovado. É um projeto apresentado pela contratada. E dentro de vários outros, lembrando, continuando, o acesso da Rocinha vai ter um viaduto, vai ter uma obra de arte ali. Eu falo um viaduto, mas pode ser uma passagem inferior. Vai ter uma separação em desnível. Para entrar na estrada de Santana de Patos vai ser feito também. O trevo de Santana de Patos, por exemplo, é terrível. Horrível, ele é muito ruim. Perigoso. Exatamente. Então, tudo isso está sendo contemplado no projeto. Eu conversei semana passada com um dos diretores lá nosso do DENIT. De tentar aprovar, como são lotes, e esse projeto do acesso da Serrinha está junto de várias outras melhorias, e você tem que aprovar todas elas, juntando um pacote, fazer uma licitação, solicitei para ele tentar tirar só o trevo
fazer uma aprovação, é como se separar, fazer um lote só para esse trevo de acesso da Rocinha, da Serrinha. Para agilizar, para fazer uma licitação só para ele, porque eu acho que hoje é um dos nossos maiores gargalos ali na 365. E o que a gente vê, gente, além da Estrada da Serrinha, eu recebi várias reclamações. O Chico, nosso programador aqui do Patos hoje, passou lá esses dias, ele me mandou uma mensagem: Maurício, faz uma matéria aqui, isso aqui é uma loucura, vai morrer gente aqui. Porque o que acontece? Quem vem de patrocínio para Patos e vai entrar na Estrada da Serrinha, entra de uma vez. Tem que tomar muito cuidado. Não Lembrando, né, vai chegando e vai entrando, é um negócio assim, impressionante. Lembrando que não é só a Estrada da Serrinha também, não. De lá tem outras estradas também, que é uma estrada rural. Lenhosos, uma estrada rural lá também. É a comunidade de Lenhosos. Comunidade de Lenhosos, exatamente. Então, quer dizer, o negócio é perigoso mesmo. E aí, assim, quando a gente fez uma fresagem lá na BR-146, eu levei um material para lá. Falei, vamos colocar aquele resto de asfalto para melhorar esse acesso. E aí eu dou uma ligada pro pessoal da prefeitura, ó, espalhe esse material aí pra gente, porque a gente tem que pensar na população. Se você for ao pé da letra, o DENIT tinha que fechar o acesso. Então, não faz muito sentido. Thiago, então quer dizer que a duplicação da BR-365... É a melhor notícia, né? Vamos dizer assim. Entre Patos e Patrocínio. Mas entre Patrocínio e Uberlândia, a notícia é péssima. Não posso falar isso, porque tem, se eu não me engano, tem várias terceiras faixas para serem feitas e algumas duplicações. Eu não tenho detalhe. Terceira faixa, os caminhoneiros ajudam a gente. A terceira faixa é para a gente ultrapassar. O caminhoneiro vem para fazer a ultrapassagem, e aí um caminhoneiro devagar, um caminhoneiro lento, tentando ultrapassar um mais lento ainda. Aí termina a terceira. Acaba a terceira faixa e ele não deu conta de ultrapassar. Enfrentei isso também. Mas isso vai acontecer até na duplicada, pode acontecer. É melhor do que não ter. É melhor do que não ter nada. Não, terceira faixa ajuda muito. Ajuda. Ajuda muito. Ajuda. A rodovia lá as rodovias no estado de São Paulo que não são duplicadas, tudo tem terceira faixa. Ajuda tudo muito. Com terceira faixa. Ajuda demais. Mas os caminhoneiros têm que ajudar nós. Então, acho que é isso. 365, acho que a gente tinha que passar rapidinho nas outras, né, pessoal? Então quer dizer que é possível, ainda existe essa possibilidade. Só pelo porque o projeto vai ficar por conta da terceirizada. Exatamente. A terceirizada começa a trabalhar na 365 já a partir do mês de abril. Eu não tenho, como disse, não tenho os detalhes. É o que eu tenho de previsão. Que o pessoal está falando por aí. Que a gente vê nos documentos, que a empresa, que eles vão dar ordem de serviço da concessão. Como é que funciona isso, Thiago? A empresa qual que é, se eu fosse dono da empresa, por exemplo, a primeira coisa que eu ia fazer é construir a praça de pedágio. Com certeza isso vai acontecer. Deve ser isso. Eu imagino o seguinte, quem tiver curiosidade, entra talvez no site da Secretaria de Infraestrutura do Estado de Minas Gerais, tem todos esses contratos, são todos públicos, é só verificar, fazer essa leitura, quem tiver interesse, tem esses prazos, quais são as obrigações da contratada, isso tudo deve ter lá no site deles, né, do governo do Estado de Minas Gerais, provavelmente. Isso é público, né? Tá certo. Tomara que seja benéfico aí para a população mesmo. Vai ser um teste interessante. Tem um trecho pedagiado entre Patrocínio e Uberlândia e um trecho feito, duplicado pelo governo federal entre Patos de Minas e Patrocínio. Tem toda uma questão de saber se a gente vai ter recurso. Enfim, eu digo o seguinte, se daqui 10 anos a gente tiver com a obra pronta, porque é uma obra pesada, é grande, você precisa de contratar 2, 3 empresas, dividir, porque senão, hoje existe uma falta de equipamento no mercado muito grande no Brasil, não é fácil, até de mão de obra. Então, assim, se daqui 10 anos, porque lembrando que o projeto ainda está sendo feito, nós temos tem a questão de aprovar todos esses projetos, que você tem uma equipe analisando. Depois conseguiu a verba. E depois conseguir ter os recursos, empenhar pelo menos parte dos recursos e começar a obra. E fazer a obra. Exatamente.